habitasse nele. Acharam aí, né? Pastor, Colossenses capítulo 1, versículo 19. Tá certo? Vou ler de novo. Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo erreis, estranho e inimigo no entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Glória a Deus. Deus abençoe o Luciano pela oração. E esta palavra, ela traz uma responsabilidade. Vamos pedir para quem não for serviço na porta aí, ficar sentado. Glória a Deus. Ela nos traz um entendimento muito grande sobre o amor do Senhor Jesus por nós. E Ele nos amou o suficiente para nos tornar um de vós. Que é isso? Que amor é esse? E qual a importância desse amor por nós? Ultimamente eu tenho refletido bastante sobre a nossa questão comportamental. Eu peguei a sua garrafinha, Deus abençoe. Sobre a nossa questão comportamental, sobre o comportamento da igreja. Isso, quando eu falo comportamento da igreja, eu não estou falando da cruz da fé, eu falo da igreja universal, que também inclui a igreja cruz da fé. Que às vezes o comportamento nosso em relação à promessa de Deus através de Jesus Cristo é meio que superficial, é meio que, se for do meu jeito, se for da minha maneira, se for do jeito que eu quero, eu estou dentro. Se precisar trabalhar alguma coisa em mim, aí eu já prefiro não estar tão dentro assim. Não preciso, acho que não quero estar tão ligado assim. E isso tem acontecido. Eu vou falar com muita precisão. Uma mudança de século. E cada vez mais esse comportamento, ele vem deixando de ser tão real, tão firmado em Cristo, que a gente vai vendo cada vez mais a igreja ela tomando um caminho supérfluo da intimidade com Deus. A promessa de Deus na coroa de espinho foi porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Era preciso que cumprisse a palavra de Deus em Jesus na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos a liberdade, e também dentro da liberdade ter a identidade de homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, para a glória e honra do nome dele. É necessário, nós temos isso em nós. Em João capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, ele diz algo bem claro a nós. Isso precisa estar em nós, como uma identidade. E o Verbo se fez carne
E eu estou usando textos aqui como um introdutório desta palavra. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que também em João 10, e versículo 30, diz que eu e o Pai, nós somos um. E quando olhamos para Cristo e vendo Cristo morrendo na cruz do Calvário, e Ele morrendo na cruz do Calvário, Ele está à direita de Deus, estando à direita de Deus, Ele deixou uma palavra: vós não estarás só, estarás contigo o Consolador. E o Consolador é quem? Nada menos e nada mais do que o próprio Deus em Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habitando agora em nós. Aleluia. E habitando em nós, exige de nós uma consciência, exige de nós um entendimento, exige de nós uma compreensão que estamos neste mundo de passagem. E estando neste mundo de passagem, a gente precisa construir uma história e deixar um legado. Alguém precisa olhar para nós e ver: Sadraque passou por aqui, mas ele deixou algo que ficou registrado na sua história. Porque, irmãos, lembrar que alguém, quando está vivo, é dele, né? Quando essa pessoa não está mais presente, quero que você reflita essa noite. 1 Pedro, do versículo 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de nós. Por amor de vós. Vamos ler na íntegra. 1 Pedro. Aleluia. O que esse amor, o que essa verdade, o que esse Jesus tem feito em nós e por nós, que vale tanta pena sermos diferentes. Irmãos, eu estou preocupado ultimamente. Não com a igreja, com o cristianismo. Por que não com a igreja? Porque a igreja é do Senhor. Mas o cristianismo que nós pregamos, o cristianismo que nós dizemos que vivemos, o cristianismo que está em nosso DNA, o cristianismo que dizemos, que verbalizamos quando dizemos: eu te aceito, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida, tem deixado a desejar. Por que, pastor, Jesus está falando isso? Porque a gente, às vezes, pegamos caminhos, pegamos trilhos, pegamos verdades, que Jesus Cristo fica em segundo plano nas nossas vidas.
certo lugar, o meu cunhado do meu lado, e eu do lado dele, e ele cristão, e eu cristão. Alguém passou por ele e falou: esse rapaz é crente, e eu do lado dele, aleluia. Eu falei para ele: eu preciso disso também, porque eu não tenho essa identidade. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou dizendo que o cristão tem um caráter, ele tem uma identidade. O presbítero José falava que o cristão andava com um brilho. Lembra disso, amor? O presbítero José Marcelino, que está na glória, ele falava com a sua simplicidade que a vida do homem e da mulher que servia ao Senhor Jesus é como se fosse um sinaleiro, uma lâmpada acesa, que quando olhavam para ele, a glória de Deus resplandecia sobre ele. E hoje está tão natural que você entra e sai dos lugares e ninguém percebe que você é cristão. Por que será? A primeira coisa que devemos entender é que nós somos como um rio de águas vivas e que do nosso ser tem que jorrar vida. Se você não é identificado nas suas vestimentas, seja identificado na sua fala, seja identificado no seu comportamento, seja identificado como aquele que serve ao Senhor Jesus. E alguém olha: por que você é diferente? Você vai poder dizer: eu sigo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele me comprou a um preço de sangue que eu não posso pagar, e esse amor por ele, esse amor por mim, faz com que eu seja diferente no mundo em que estou vivendo. Só que esse problema não é só da igreja. Eu não posso tirar o púlpito, o altar, muitas das vezes corrompido, lideranças muitas das vezes corrompidas. Eu não posso tirar do bojo, porque, irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu pelo título, ele morreu por pessoas a ser salvas por ele. Muitas das vezes temos um título e se escondemos atrás de um título e não enxergamos a verdade de Jesus, que tem que ser além do título. Ah, irmão que ora só na frente dos outros, é a irmã que ora só na frente dos outros, é a irmã que canta só na frente dos outros. Esse amor de Jesus por nós, ele tem que fazer valer a pena, para que quando estivermos na frente de pessoas que nos conhecemos, ela venha reconhecer de fato, e quando de fato nós estivermos perto de pessoas que nem nos conhecem, ela vê a glória de Deus em nós e por nós. A gente vai aplicar 3 pontinhos. E o primeiro ponto que eu quero falar nesta noite está baseado sobre uma frase. Sabe qual é a melhor coisa sobre a vinda de Cristo? Sabe qual é a melhor coisa sobre a vinda de Cristo? Primeiro ponto: ele não apenas compreende perfeitamente os nossos casos e nossos problemas, como também ele tem resolvido moral e ativa e definitivamente muitos problemas nossos. A vinda de Jesus para essa terra foi resolver um problema que homens e mulheres jamais conseguiriam resolver. Porque quando nós entramos na história, Deus fez o homem perfeito, Adão, fez a sua mulher perfeita, deram brecha, abriram mão para algumas coisas, o pecado entrou a corrupção, entrou o erro, entrou tudo e desandou.
mandou. E de lá para cá, reis, sacerdotes, profetas viviam nos seus altos e baixos. Quinta-feira mesmo nós estávamos falando que o profeta chorou, o profeta Jeremias orou a Deus para matar o povo de Israel. Profeta que falava que Deus mandava. E por falar o que Deus mandava, houve uma perseguição sobre a sua vida. Ele, como um ser humano natural, se você quer tirar dúvida, lê lá o capítulo 18 de Jeremias. Lá para o finalzinho, versículo 20, se me fala em memória, ele fala: mata esse povo, porque eles estão clamando contra a minha vida. Foi por essas coisas que Jesus veio. E quando Jesus vem, ele resolve muitos problemas nossos, que nos dá direito a sentar à mesa, se ouvirmos a sua voz e ser servido por ele durante o dia. Mas a moral da história, como é que eu estou me relacionando com esse Jesus? Primeira pergunta: sabe qual é a parte mais notável da encarnação? Ele apenas não trocou a maternidade, ele apenas não trocou a eternidade pelo calendário. Embora tal troca mereça nossa atenção, as Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é incalculável. E se você quiser tirar prova disso, está lá em Jó, capítulo 36, versículo 26. A contagem dos anos para Deus é incalculável. Para Deus não existe. Não é como nós. Para Ele um ano é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. E por aí vai. Diferente. Nós podemos entender muitas coisas sobre Jesus. Mas quando Jesus veio ao mundo, tudo, eu quero dizer tudo muda. Tudo muda. E quando Jesus de fato faz parte da nossa vida, tudo tem que mudar. Ou se não mudou, eu tenho que andar numa crescente de mudança. E qual é essa crescente? Paulo fala isso. Como menino, eu falo com vocês como meninos. Como adultos, eu falo como adultos. E por aí vai. Mas existem situações que a igreja de Jesus Cristo, ela vem numa crescente decrescente. Não se pode mais falar a verdade. Não se pode mais chamar a atenção. Não se pode mais se corrigir. Não se pode mais dizer vamos melhorar. Vamos ser homens e mulheres em Cristo e Jesus. Ele ouviu pela primeira vez uma frase nunca utilizada nos céus: chegou a sua hora. Precisa resolver coisas que os homens não conseguem resolver mais. Tirar o fardo do pecado, tirar o fardo da culpa, tirar de nossas costas aquilo que a gente não consegue tirar, mas Ele pode tirar. Ele pode aliviar a nossa carga. E Ele disse sobre essa palavra: o meu jugo é suave e leve. A vida do cristão tem tribulação, tem prova, tem dias difíceis, tem. Mas em tudo isso nós devemos glorificar e exaltar ao Senhor e viver uma vida alegre nele. Aleluia. Como é que está a sua vida diante de Deus? Quando criança deve de sair do templo,
porque havia chegado a sua hora. Quando o homem precisou deixar Nazaré, pois havia chegado a sua hora. Como Salvador, ele teve que morrer, pois a sua hora havia chegado. Durante 33 anos, o calendário terreno foi crucial e importante na contagem. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, para que tudo fosse realizado nele, por ele. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E o que eu quero deixar bem claro para nós, o que é que nós estamos fazendo com essas informações, como têm sido as nossas verdades diante de Jesus. Esses dias eu estava... Que dia foi que eu... Foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Saí para trabalhar. Finalzinho da tarde. Eu fui resolver um problema que estava difícil de resolver. Sabe quando você... Eu acho que não é só comigo. Quem já nunca, né? Bateu em alguma coisa assim. Será que comigo só acontece essas coisas? Quem nunca? Por que comigo só acontece isso? Aí você olha para os seus céus, cadê tu, Senhor? Por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? E eu comecei a chorar e bati no volante do carro e falei, Senhor, eu precisava ouvir alguma coisa, só para ter certeza de que eu não estou aqui sozinho. Sabe aquela história, entra no teu quarto e ora? Muitas das vezes a gente quer esperar estar com o quarto prontinho para poder entrar e orar. Não, quando o texto ele diz, é algo figurado, entra no seu particular com o seu Deus e ora, porque ele é fiel para responder a sua oração. E naquele momento o meu quarto, o meu carro, o volante e a estrada, todo mundo olhando, negão de 1 metro e lá vai pancada, chorando dentro do carro. E em fração de segundos, tocou a mensagem. Era um grupo de churrasco dos homens da minha família. O meu primo cristão, homem de Deus, usado por Deus. Você vê como que Deus faz. Era um grupo de churrasco. Ele compartilhou um link de churrasco, porque o grupo era de churrasco. Só que ele não percebeu que era um link de informações e que poderia trocar as informações. E eu fui e cliquei para saber o que era aquilo. Era uma imagem de um homem trabalhando sobre um áudio dizendo: não importa a circunstância, seja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele está ativo a ouvir a tua oração diariamente. Por um segundo eu parei e comecei a chorar. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado. Parece que isso não significa nada para ninguém, mas para mim significou, sabe o quê? Aquele que morreu na cruz do Calvário está à direita de Deus, conhece os meus pecados, conhece as minhas falhas, conhece as minhas forças, conhece as minhas fraquezas. Naquele momento, Ele, usando do teu Espírito Santo, tocou lá no meu primo da Psirica da Serra, não sei aonde que ele estava, mandou um link, e esse link veio suave aos meus ouvidos dizendo: eu cuido, eu morri na cruz do Calvário, chegou a minha hora de dizer para você que nada está perdido. Quando eu volto lá no começo da introdução dessa mensagem, dizer que eu vejo uma igreja problemática, quando eu falo igreja universal, que ela já não consegue mais ouvir a voz de Deus. E a gente começa a querer resolver com os nossos próprios instintos. Parece que o ambiente de adoração, aonde é de quebrantamento, de entrega, de
arrependimento, já não vale mais a pena. É preciso nós voltarmos e entender o que é o primeiro amor. Quando estamos no primeiro amor, há mais prazer. Quando estamos no primeiro amor, há mais vontade, há mais aptidão. Aleluia. Aleluia. Ainda que se a gente usasse o texto de Salmo 139, do verso 7 ao 10, que vai dizer, do salmista dizendo: para onde irei? Do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer o céu na minha carne, eis que tu ali está. Se tornar asas da alma, e se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Tem que valer a pena esse Senhor em que nós cremos e vivemos. O nosso Deus, ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quando o salmista, ele se baseia, ele se fala, ele se pronuncia dessa forma. Ele reconhece o amor de Deus que não falha. Ele reconhece a verdade de Deus que não é como a nossa. Porque como que é a nossa então, pastor? Quando você está num dia alegre, tudo é festa. Quando você está nas fases das positividades, tudo é fala, tudo é festa. Eu estou ganhando, está tudo certo. Oh, aleluia! Você anda saltitando. Mas bastou entrar no campo da aprovação, bastou entrar no campo da solidão, bastou entrar no campo do silêncio de Deus, porque, irmãos, é necessário nós passarmos, porque isso vai levar a gente a um campo de maturidade, aonde vai separar homens de meninos, aonde vai separar crentes de cristão. Por que crentes de cristão? Ser crente, estava falando aqui na quinta-feira, até o diabo é crente, e crê muito mais do que muitos crentes por aqui, para o mundo. E ele é tão crente que ele nem percebe isso. Ele está ali, em todo o tempo, esperando uma brecha, uma vacilada nossa, para poder agir. Mas quando estamos em Cristo Jesus, temos a nossa vida baseada na palavra do construtor de duas casas, uma na rocha e outra na areia. Quando estamos na rocha, estamos em Cristo. Vem a chuva, a gente suporta. Vem os vendavais, a gente suporta. Vem a irmão, a gente suporta. Porque nós estamos estruturados em Cristo Jesus. E aonde está a sua base? Aonde estão as nossas bases? Você pode até me responder, eu posso me responder também. Ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão ser humano, eu sou tão... Somos. E ainda que Ele não venha buscar a tua igreja, seremos seres humanos, cheios de falhas, cheios de erros. Mas o que vai valer a pena é a nossa busca a permanecer firmado na rocha de Cristo Jesus.
fez essa pergunta. Onde está Deus então, pastor? Onde está Deus? Porque é natural a gente entrar em alguns viés da vida, não crente, não cristão, cristão sabe aonde está Deus. Cristão, ele tem que saber aonde está Deus. Para responder uma parte desta pergunta, Salmo 72, verso 8. Diz assim o texto. Salmo de número 72. Diz assim o texto: dominará de mar em mar, e desde rios até as extremidades da terra. Aquele que habita no deserto, se inclinarão antes ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis, das ilhas trarão presentes aos reis de Sebá, e de Sebá oferecerão dons. E todos eles se prostrarão perante ele, e todas as nações servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude. Compartilhar do pobre, do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e preciso será em seu sangue aos seus olhos, aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará de ouro e de cevá, e continuamente se fará por ele coração de todos os dias, uva e tirão, e haverá um punhão de trigo na terra, sobre as cabeças dos montes, o seu fruto se moverá como Líbanos, e os da cidade florescerão como a erva da terra. E o seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome será propagado de pai para filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, e todas as nações lhe chamarão de bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que os fez, aleluia, maravilhas. Esse é o nosso Deus. Como é que nós estamos reagindo diante desse Deus? Não existe nenhum lugar sequer onde Deus não esteja. Ainda assim, quando Deus entrou no templo e tornou-se homem, ele que era ilimitado tornou-se limitado, prisioneiro da carne, restrito a músculos e a pálpebras cansadas por mais de 3 décadas. Suas condições limitadas seriam ilimitadas ao esticar de um braço a velocidade reduzida ao passo dos pés humanos. O nosso Deus, ele desceu dos céus, ele se fez homem, aleluia, passando por tudo, aleluia, sofrendo tudo, para que nós nesta noite pudéssemos dizer: obrigado, Jesus, eu não mereço nada, mas o Senhor fez muita coisa por mim. Mas a moral de tudo isso é: como que está o nosso relacionamento com aquele que se fez por nós? Fique imaginando. Se ele alguma vez tentou requerer suas condições ilimitadas,
E aí me leva lá para a oração do Getsemane. Quando Jesus vai para um monte de Getsemane, um monte de capeta, ele começa a orar, ele começa a pedir ao Pai, ele chega a falar do cálice pesado que estava prestes a acontecer, mas a palavra que está no rosto tem que fazer sentido a todos nós. Que não seja feita a minha vontade, que não seja feita a minha vontade, Pai. Que não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Os teus planos, o teu querer, o que o Senhor quer para mim, que eu possa viver a sua vontade. Você pode entender isso? O que o Senhor tem requerido de você? O que o Senhor tem pedido para você, irmãos? Porque quando a gente fala o que o Senhor tem pedido para você, Ele pede no coletivo, mas Ele também pede no singular, que fala. Quando é um? No singular, Ele pede também a cada um de nós fazermos alguma coisa. No coletivo, ao comum e consualidade dos irmãos viram em e no ímpar, que eu seja a melhor imagem, que eu seja a melhor representação, que eu seja o melhor intérprete, que eu seja alguém que glorifique a Ele em tudo o que eu faço. Aleluia. É preciso nós olharmos para os espinhos. É preciso nós olharmos o que Ele sofreu na cruz do Calvário. É preciso nós olharmos pelo que Ele sofreu naquela cruz. É preciso nós olharmos com o olhar, e o olhar da verdade, o olhar de entendimento. Eu não mereço, mas Ele se fez por mim, e o que Ele fez por mim vale a pena suportar até a sua volta. Aleluia, continuar glorificando, continuar exaltando, continuar bendizendo, continuar dizendo: ah, Senhor, bem, Senhor Jesus, porque eu estou na tua espera. Aleluia. É preciso nós nos identificarmos diante dele e por ele aqui todo o tempo. Esse tempo que nós estamos fazendo aqui vale a pena, seja útil, seja necessário. Existe uma palavra que nós falamos que também faz sentido relacionado à palavra. Deus não escolheu pessoas certinhas, bonitinhas, arrumadinhas. Ele também escolhe. Mas se Ele escolheu você, que era torto, que era errado, que era cheio de coisa, esse é o ambiente para nós nos acertarmos cada vez mais ao nome dele ser glorificado. Deus veio para